Alô você! Está no ar o programa Terê. Esse é um programa realizado pelas turmas do 7º ano A e B, coordenado pelo professor Carlos Magno. Alunos do Teresiano discutem o problema da desigualdade social e eles afirmam que uma das razões é o pouco investimento em educação. Nós vamos acompanhar a matéria realizada pelos nossos alunos, mas antes, uma palavrinha de agradecimento a toda a equipe do Centro de Mídias do Colégio Teresiano. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre soluções para a violência que ocorre na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver primeiro com Gustavo. E aí, o que você acha? Bom dia. Então, uma das soluções que pensei seria o desarmamento. Pelo que eu penso, isso seria um caminho e tanto. Mas não desarmar aqueles que agem dentro da lei. Se atualmente mais da metade das 16 milhões de armas não registradas circulam pelo país. Bom, concordo. Mas e o fato das famílias? Como elas se encaixam nisso também? Como o excesso de trabalho dos responsáveis pode interferir no caminho e na educação? Mais importante, o que os pais devem fazer sobre isso? Esse é um assunto mais complicado e delicado, mas vamos lá. Com o excesso de trabalho dos pais, eles acabam dando mais atenção aos deveres do que aos seus filhos. Com isso, os filhos podem se sentir abandonados, procurando soluções na marginalização. Os pais, para que não aconteça isso, devem tentar ao máximo deixar um pouco ao lado o trabalho, dando mais atenção aos seus filhos. Outra violência que precisa de solução é o caso da polícia. Há muitas questões a serem respondidas a respeito da nossa segurança pública. Combater o tráfico de drogas de forma efetiva no Brasil é um verdadeiro gerador de violência. Contudo, políticas públicas, empenho da polícia e tomada de morros. País afora não tem barrado o problema. A verdade é que enquanto houver consumidor, haverá traficantes, drogas, violência, desestruturação familiar, danos e mais mortes. Todos esses problemas aparecem no IDH. Assim, é importante melhorar a educação, saúde e a renda para melhorar o IDH. Então, foi isso. Obrigada a todos. Espero que tenham gostado. Tchau! Bom dia. Eu sou Ricardo Sertão, do 7º ano B do Colégio Teresiano, e hoje vou fazer uma entrevista sobre o racismo com Gustavo Lopes. Lopes, qual é a sua opinião sobre o racismo? Eu acho uma falta de amor na vida das pessoas, porque você tá julgando outra pessoa por um negócio que ela não pode controlar, entendeu? Aí, tipo, Deus não fez a gente pra essas coisas. E você alguma vez já foi vítima de algum ato de racismo? Não. E já cometeu algum ato de racismo? Não. E você já presenciou algum tipo de racismo? Tipo, uma pessoa tá na rua e chama outra de macaco na sua frente? Não, só na TV mesmo, tipo, que eles ficam mostrando essas coisas tristes. Muito obrigado, Lopes. De nada. Olá, pessoas que acompanham a nossa rádio. Vocês já presenciaram ou foram vítimas de um ato de violência? Hoje vamos apresentar alguns tipos de violência. Bom, antes de tudo, precisamos saber o conceito de violência. Violência é usar agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou algum trauma psicológico. Existem vários tipos de violência, entre eles estão a violência física, por exemplo, que é um ato contra uma pessoa ou um grupo usado a força física para machucar alguém. A sexual, ato contra uma ou mais pessoas que o abusador faz atos ou fala coisas abusivas contra a vontade da pessoa. Tem a contra o animal, não fornecer os devidos cuidados ao animal, mantê-lo em cativeiro ou bater, entre outros maus tratos. Violência institucional é praticada nas instituições prestadoras dos serviços públicos. Elas são motivadas por várias desigualdades sociais. Tem a doméstica, ato de violência que ocorre em casa, onde o agressor tem algum laço de parentesco com a vítima. A moral, o uso de palavras ofensivas e chulas para denegrir, difamar, caluniar e oprimir o outro, entre outras violências. Dados afirmam que os homens, os negros e os homossexuais sofrem mais violências que os demais. E também os jovens são mais vulneráveis à violência. Os crimes ocorrem mais à noite e em fins de semana também. As violências mais direcionadas às mulheres são a sexual e a doméstica. Bom, esperamos que você tenha gostado. Tchau! A vida
É um mar de ilusões, onde poucos homens têm a chance de se afogar. Já faz um bom tempo que o Rio de Janeiro vem sofrendo com problemas de balas perdidas e as vítimas mais afetadas são crianças. Na sua maioria das vezes, moradores de periferias. Desde o começo de 2017, 12 crianças já morreram de vítimas de bala perdida. Em um caso, a menina Maria Eduarda, de 13 anos, foi atingida no braço enquanto brincava no pátio da sua escola. Em outro caso, um bebê de 3 anos foi atingido no sofá enquanto brincava com seus irmãos. Outro caso é de violência contra as mulheres. Todos os dias ocorrem casos de violência contra as mulheres e muitos com provas plausíveis. Quem comete este crime pode ser julgado e até mesmo preso. A violência racial é a mais presente no nosso dia a dia. Você sabia que a cada 6 mortos, 81 são negros e estima-se que mais de 30 denúncias relacionadas à injúria racial são recebidas todos os dias? A violência racial é a mais presente no nosso dia a dia. Você sabia que a cada 100 mortos, 81 são negros e estima-se que mais de 30 denúncias relacionadas à injúria racial são recebidas todos os dias? Pois é, né? Enquanto a agressão contra brancos diminuiu 7%, o de negros aumentou 22%. Casos são retratados até no esporte, como é o caso do goleiro Aranha, que durante uma partida foi chamado de macaco. A pessoa foi flagrada e presa. Precisamos falar das brigas de torcida. Torcidas organizadas rivais e até mesmo membros de mesma torcida são incluídos nessas brigas. O que era para ser um lugar de alegria virou um lugar de medo e violência. Já foram relatadas várias ocorrências de jovens atletas, na maioria das vezes mulheres e até menores de idade, que são vítimas de abuso por seus técnicos e treinadores. Boa tarde! Hoje eu e meu grupo falaremos um pouco sobre os fatores que geram a violência no Brasil. Vamos começar falando com Ana Paula. Oi, então, os fatores que geram violência são dos mais diversos modelos, havendo situações em que a violência é uma marca que vem sangrando em gerações, como racismo, conflitos de religião, cultura e etc. E aí, Bel, conta mais um pouco pra gente. Então, em alguns casos, os fatores que geram violência no Brasil acontecem de forma pessoal. A própria pessoa constrói fatores que resultam em situações violentas, como desrespeito, uso de drogas e ambição. Não é mesmo, Pedro Rocha? É isso mesmo. Nos últimos anos, o Brasil entrou em um grupo das sociedades mais violentas do mundo. E hoje o país possui altos índices de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticada pelo marido, namorado, etc. Conte um pouco de violência na televisão, Felipe. Isso aí, Igor. A violência na televisão é um dos fatores que colaboram. Ao assistir com frequência, começa a se acostumar e deixar de ficar horrorizado com aquilo, a se tornar cada vez mais natural. Então o indivíduo busca referência no que viu na TV para a sua vida. Ana Laura, conte-nos um pouco mais sobre outros fatores. Temos ainda como causa da violência o desrespeito, a prepotência, crises de raivas causada por fracassos e frustrações, crises mentais como loucura, consequentemente de anomalias patológicas, que em geral são casos raros. Roberta, quer complementar? Sim, Ana Laura. O desemprego, a fome, viver em favelas, a desigualdade social e a omissão do poder público também contribuem.